Olá, está no ar mais uma edição do Fala Vereador, o programa da Câmara Municipal de Uberlândia que mostra o trabalho dos parlamentares e a atuação do Legislativo em benefício da cidade de Uberlândia. No programa de hoje, o nosso convidado é o vereador Dr. Higino, do PT. Vereador, seja bem-vindo ao programa. Eu agradeço o convite, Adriana, sempre um prazer estar com você. Vereador, estamos concluindo o primeiro ano de trabalho da legislatura. Como é que o senhor avalia, esse período? Olha, Adriana, a avaliação não é só minha, mas dos meus colegas vereadores. Mesmo eu sendo oposição, de todos os vereadores da casa, eu fui o que tive as minhas pautas mais avançadas. Tanto o governo Odelmo como o governo Paulo Sérgio, depois que nós entramos aqui, reconheceram a importância da regularização fundiária urbana e durante o governo Odelmo foram suspensas as reintegrações de posse. E o Paulo Sérgio mandou para a Câmara a regularização de mais de 38 áreas. Isso é uma pauta que eu venho defendendo há mais de 30 anos e isso não era nem falado na cidade e a gente teve isso. Além disso, nós contribuímos de forma muito efetiva no Festival de Dança do Triângulo Mineiro, que não estava acontecendo antes da gente chegar aqui. Depois que a gente chegou, foi reativado, foi reorganizado o Festival do Triângulo Mineiro lá no Paraíba, e também nós ajudamos a articular de forma muito consistente grupos de capoeira, grupos do movimento estudantil que conseguiram, inclusive, recursos para fazer funcionar o restaurante universitário no final de semana. Então, isso é mais ou menos um resumo do que nós fizemos nesse primeiro ano de mandato. Vereador, com relação aos principais projetos ou propostas aprovadas em 2025, quais seriam os destaques que contribuíram para o desenvolvimento, para o avanço da cidade? Então, fora essa questão da regularização fundiária. Então, entre os principais projetos estão também da regularização fundiária. Nós conversamos com o governo das 19 áreas que nós indicamos para o setor urbano e de chácaras, porque chácaras também não eram nem reconhecidas, não era nem autorizado a regularizar, e nós conseguimos articular isso com o Paulo Sérgio. Nós temos um projeto que ainda não foi votado, mas nós conseguimos 16 assinaturas, só precisa de 13 para poder aprovar, 14 assinaturas, e que é o nome da mudança da Tubal Vilela. Nós anunciamos para a cidade inteira que o Tubal Vilela matou a esposa grávida, e que a gente conseguiu discutir com os vereadores na sociedade que quem mata uma mulher não merece essa homenagem. Nós estamos com a esperança que nesses próximos 5 dias a gente consiga o plebiscito, que quem vai decidir se vai mudar o nome da Tubal Vilela é a cidade de Uberlândia, não é só os vereadores. Mas nós estamos com a esperança de votar o direito da cidade discutir se o Tubal Vilela continua ou não com esse nome. Nós achamos que tem que ser outro. O Grande Otelo, por exemplo, podia ser o nome, Ismene Mendes, tem uma série de nomes de pessoas que merecem ser homenageadas. Além disso, não é um projeto municipal, mas uma articulação nossa, nós fizemos com o governo federal, trazendo 300 milhões de reais para o Glória, para o Maná e para o Fidel Castro para fazer infraestrutura. Então, aproveitando a situação de ser do PT, de ter uma boa relação com o Gilmar Machado, nós fomos em Brasília, articulamos com o deputado federal Rogério Correia, ele mesmo anunciou essa nossa vitória, que são recursos que estão à disposição para fazer a regularização fundiária nessas áreas. Então, eu considero que essas foram avanços institucionais, parte que são propostas de lei que vieram do Executivo, mas nós construímos propostas nossas e articulações nossas também com o governo federal. Essa questão da mudança de nome da Praça do Tubal Vilela é uma pauta antiga do senhor. O meu primeiro projeto que eu propus aqui no primeiro mandato, ele foi arquivado porque ele foi proposto de forma inadequada, porque nenhum vereador pode mudar o nome da Tubal Vilela, mesmo que os vereadores aprovem. Nossa equipe estudou e interpretou a legislação de forma sistemática, logradouros, ruas, praças que têm mais de 30 anos, precisa de um plebiscito. Então, nós pedimos, a nossa proposta de lei que tem um plebiscito na cidade, que vai acontecer no mesmo dia da eleição federal. Só vai votar para governador, presidente, deputados, e vai ter lá uma pergunta se quer ou não que mude o nome da Tubal Vilela. Foi isso que nós propusemos e, por isso, 16 vereadores assinaram a proposta. Eu lembro até o Zezinho, depois ele tirou a assinatura, estava concordando conosco,
Depois ele, por ser presidente, tirou o nome, mas eu tenho certeza que é unanimidade. Se não arrumarem uma estratégia jurídica para poder não votar, nós vamos conseguir mudar o nome da Tubal Vilela, porque ele matou a esposa que estava grávida, e isso, inclusive, pode estimular o feminicídio. No momento que você fala assim, ó, quem mata a mulher não merece homenagem, isso é um recado para a cidade, pode contribuir com a diminuição dos crimes contra as mulheres, e lembrar que Uberlândia é uma das cidades que mais mata a mulher em Minas Gerais e no Brasil. Vereador, fora esses avanços, né, que o senhor citou agora, quais outras ações ou iniciativas do seu gabinete, né, do seu mandato, que resultaram, né, em melhorias concretas para alguma comunidade ou serviço público, né, neste primeiro ano de mandato? Olha, logo que o Paulo Sérgio assumiu, a articulação nossa, que tem mais de 10 anos, foi entregue matrículas individualizadas lá na Comunidade do Glória. Então, a Comunidade do Glória já tem energia elétrica e tem as matrículas. Além disso, vão chegar recursos para fazer a infraestrutura. Nós acompanhamos 10 cozinhas comunitárias em Uberlândia, numa articulação que serve mais de 2.500 marmitex por dia. Parte dessas cozinhas funcionam no meu escritório de advocacia do Noamir e no outro imóvel que eu tenho lá perto da penitenciária. Isso nós temos desenvolvido independente de ser vereador, mas claro que ser vereador te dá mais visibilidade, chega a mais doações, então eu tenho muito orgulho de participar disso. E pela primeira vez a Ana Pimentel, deputada federal do PT, destinou R$200 mil de emenda que foi destinado para as cozinhas comunitárias. Além disso, essas cozinhas comunitárias, além de servir comida, são referências de proteção contra a violência doméstica, são espaços onde as mulheres são acolhidas ou às vezes precisam de uma carona para ir no médico, são verdadeiros espaços de solidariedade. E que além de fazer bem para as pessoas, as voluntárias, que são mais de 80, a maioria delas com quarta série, algumas delas analfabetas, chegaram como todo mundo, né, problemas de depressão, de sofrimentos. A solidariedade é um grande motor para você sair de angústias que são individuais e muitas delas da modernidade. Então, além de fazer bem para as pessoas, as próprias voluntárias se agigantaram, elas que coordenam as cozinhas, elas que pedem alimentos nas televisões, na SBT, na Globo, articulam com o Ministério Público. Então, é um baita de um projeto que nós continuamos fazendo. Além disso, nós temos uma presença hoje muito forte na parada LGBTQIA+, aqui na casa. Somos só 3 vereadores que apoiam esse movimento diretamente, que participam da festa e indicam emendas. Eu acho um público que merece nosso respeito, que luta por igualdade, por amor, e a gente está sempre presente nas manifestações e apoiando. Outra articulação que tem um resultado extraordinário é com o movimento estudantil. Eles talvez pensando nas cozinhas comunitárias, enxergaram na gente uma ponte para chegar em Brasília. Nós falamos com o Gilmar Machado, falamos com autoridades do Ministério de Ação Social e nós conseguimos, de forma pioneira, recursos para abrir o RU sábado e domingo. Então, são não sei, 4 milhões de reais que chegaram, quer dizer, nós temos de emendas aqui menos do que isso. Nós conseguimos uma articulação com o próprio reitor, nós somos com o reitor lá em Brasília, e não tem nenhuma universidade no Brasil que recebeu esses recursos, o que prova que foi nossa articulação e do Gilmar Machado que garante hoje que os estudantes não passem fome no final de semana. Nós também tivemos um papel importante na eliminação do maná. Lógico que foi com recursos municipais, mas quem está lá desde o começo, desde construir o primeiro barraco, somos nós que falamos da regulação fundiária e o Maná recebeu ali de forma muito consistente, já tem metade dele, mais da metade, energia elétrica. Outro setor que você pode comparar como era antes da gente, depois, é o Congado. A festa do Congado, nós estamos destinados 25% até 30% das nossas emendas para os ternos fazerem as suas apresentações culturais, estimularem a sua cultura. Então, esses são alguns dos trabalhos que a gente tem feito, fora a presença, né? Eu sou um vereador, mesmo meus adversários reconhecem. Eu estou com um pé na Câmara e um pé nas comunidades.
quase todos os dias eu estou em lugares que não tem energia, não tem água, não tem esgoto, às vezes não tem comida, a gente tem uma presença e é de lá que eu tento ter energia para continuar lutando. Então, isso é parte das coisas que eu tenho feito no dia a dia do meu mandato. Isso que eu ia perguntar para o senhor agora, de que maneira, né, que as demandas chegam até o seu gabinete? Olha, de diversas formas. Você viu chegando aqui, eu já chego conversando no celular, eu chego respondendo. Eu tento responder o máximo de mensagens individualmente, eu mesmo respondo, tanto faz sendo no WhatsApp, no Facebook ou no Instagram. Mas eu paro para atender todas as pessoas que marcam no gabinete, eu atendo. Eu tenho ido na casa das pessoas, eu tenho ido nas reuniões, eu tenho ido eu não tinha uma presença muito forte assim nas atividades culturais. Eu vou nas apresentações do Festival de Dança, eu vou falei na Parada Gay, eu vou no Congado, eu vou na Capoeira, que é outro setor que nós articulamos, até regionalmente. E nesses lugares as pessoas conversam comigo, fazem os requerimentos. Então eu sou um dos poucos vereadores. Todos fazem requerimentos, mas eu faço questão de ler o nome da pessoa e qual o requerimento que ela fez, para ela ver que a iniciativa dela teve um resultado, né? Nós parlamentamos, né? Nós falamos, mas quem traz a demanda é o cidadão, é assim que eu tenho agido. Os assessores também, eles andam muito e recolhem os requerimentos e a gente verbaliza no plenário todos os dias. O senhor também recebe muitas demandas pelas redes sociais? Nossas redes sociais estão cada vez mais ativas. Quando eu entrei aqui na Câmara, eu tinha 1.500, 2.000 seguidores. Nós estamos passando de 15 mil seguidores. Então, nós crescemos muito, nós temos uma equipe muito boa trabalhando com nossas redes sociais. Mas a gente sabe que está para aumentar. Tem vereadores que têm 50 mil, 100 mil seguidores. Mas talvez pela minha geração, a minha idade, a gente demorou um pouco para aprender como é que mexe, mas nós estamos aprendendo muito. E achamos um grande canal de comunicação, porque você pode falar com muita gente todos os dias, fazendo vídeos. Então a gente tem melhorado nisso. Mas o WhatsApp ainda é a nossa principal ferramenta. A gente tem em torno de 10 mil pessoas que têm nosso contato, da assessoria, e a gente tenta responder todo mundo. Às vezes passa um ou outro, mas a gente está se aprimorando para conversar individualmente com cada cidadão de Uberlândia. Vereador, o senhor é presidente da Comissão Mista de Participação Popular Legislativa e membro da Comissão de Ética. Qual a importância, né, da sua atuação dentro das comissões, na Comissão de Ética? Como é que tem sido esse trabalho para o senhor? Então, desde a legislatura passada, eu consegui ser presidente dessa comissão, que eu considero a mais importante, tirando aquelas comissões que determinam se o projeto é constitucional ou não é constitucional, e quem é oposição geralmente não consegue ocupar. Eu tenho aquela que tem a responsabilidade de falar com os movimentos sociais, movimentos populares. Eu fiz foram 4 ou 5 audiências públicas, se pode olhar, são aquelas que encheu o plenário. A gente não tem espaço para todo mundo que quer participar, porque nós trabalhamos com interesses das pessoas que são muito importantes, que é gente que não tem água para beber, não tem como tomar banho quando chega em casa, não tem esgoto encanado, com risco de despejo. Essa semana mesmo, estão finalizando com 100 famílias lá no Shopping Parking, na véspera de Natal, sabendo que podem ter suas casas derrubadas por conta de uma interpretação equivocada, falta de comunicação entre o judiciário e o executivo. E nós estamos conversando com elas e quem faz esse tipo de trabalho consegue mobilizar muita gente. Então, a Comissão de Participação Popular escuta as pessoas e eu penso que foi essa força que me garantiu o diálogo permanente com o governo municipal. Ninguém tem dúvida que eu sou oposição ao governo que está aí, que eu era oposição ao governo anterior, mas numa república você não faz política só quando você ganha a eleição, você tem que fazer política todos os dias. Eu não vou pedir regularização ou melhoria para o carnaval, ou para a capoeira, ou para a dança, para a prefeita de Juiz de Fora, que é do PT, ou para a prefeita de Contagem, que é do PT. Eu tenho que falar com o prefeito de Uberlândia, fiz isso com o Odelmo, estou fazendo isso com o Paulo Sérgio, com muito respeito, mas com muita dureza. Nós somos intransigentes com recurso público, quando só faz do interesse dos latifúndios, né, das incorporadoras. Tem que sobrar uma parte boa para os pequenos, a gente bate firme nisso. Nós temos feito também duras críticas na saúde, a saúde
está com muitos problemas, mas a gente sabe que a saúde é um desafio para todos os governos, então a gente vê o problema, conversa com o secretário de saúde, aponta, quando precisa a gente vai em Brasília, parte desses 85 milhões de reais foi também a articulação nossa, a gente viu a solicitação do secretário, eu tive com ele, nós fomos para Brasília, não fomos só nós, mas pode pegar no registro histórico, tem nossas falas na Câmara, nós fomos para Brasília e chegar, esses 85 milhões que estão chegando a mais, nós tivemos uma participação efetiva e é assim que a gente tem agido. Uma oposição que quer o bem da cidade, que mostra a nossa natureza, que é diferente do governo de direita que está aí, mas que quer fazer as coisas avançar. E com relação às emendas impositivas? Olha, eu tenho tido muito zelo com as emendas impositivas. Na área da saúde, eu tenho indicado grande parte para a própria universidade. O Grupo Lupa pela Vida foi um dos grupos que mais recebeu recursos nossos, no primeiro, no segundo e no terceiro ano nosso. Neste ano, para 2026, nós conversamos com o Hospital das Clínicas e discutimos com o reitor e com os diretores do hospital para onde iriam. E tenho muito orgulho de estar ajudando a enfrentar o problema da saúde com as nossas emendas. Agora, nas emendas que são livres, eu fui um dos vereadores que escolheu um número maior de entidades, porque a gente tem dificuldade de falar não para grupos que trabalham com crianças, que trabalham com jovens, que trabalham com a acupuntura, que trabalham com o meio ambiente. Então, nós temos um apoio um pouco maior para a cultura, que é o congado, a capoeira e o festival de dança, mas nós tentamos atender de modo saúde, educação. Nós escolhemos alguns grupos que trabalham com jovens, entidades filantrópicas. Só tive cuidado de não fazer indicações para nenhuma entidade ligada a nós, como por exemplo as cozinhas comunitárias. Eu sei que precisa e que é necessário, que seria bem utilizado, mas eu tive cuidado de pedir desculpa para o nosso pessoal, mas não indicar para as cozinhas comunitárias, para não misturar o nosso trabalho como parlamentar, o nosso trabalho humanitário. Vereador, olhando para 2026, quais são suas principais expectativas e prioridades para o próximo ano do mandato? E algum projeto ou iniciativa que o senhor já gostaria de colocar em prática? Olha, nós, além de tudo que a gente falou aqui, e você não vira um ano e você vira uma página e começa a fazer outras coisas. Porque quando eu falo que nosso grande orgulho é a regularização fundiária, e eu apresentei 38 áreas que já tem projeto de lei reconhecendo como regularizáveis, eu estou dizendo que essas ainda tem que ser regularizadas. Falta energia, água, esgoto, falta tudo. Só não vai ter despejo. Só que tem mais de 200 áreas irregulares em Uberlândia. Além dessas 38, tem mais 200. Então eu preciso intensificar a conversa com o governo para reconhecer as outras. Porque enquanto você reconhece algumas, você tem outras preocupadas. E aí você reconhece uma, vai buscando água, esgoto, energia, asfalto para as pessoas. E eu penso que em cada uma dessas comunidades que não tem cozinha comunitária, precisa de uma cozinha comunitária, que eu acho que comida ela serve para todo mundo. Eu quero, inclusive, convencer o governo Lula. O ano que vem, eu já estou como um pré-candidato a deputado estadual, nós estamos construindo já um trabalho regional. O partido ainda deve escolher os candidatos, mas eu estou conversando com alguns deputados federais, alguns pré-candidatos, para a gente chegar no Lula o ano que vem e o Lula incorporar no seu discurso. Nós temos condição de fazer isso porque Minas Gerais é muito forte no cenário nacional e o Lula tem escutado muito a Minas Gerais, que da mesma forma que ele chegou no primeiro mandato, falando que queria que as pessoas tomassem café da manhã, almoçassem, jantassem, eu quero um Lula falando que em no máximo 8, 10 anos não vai ter uma criança que não tenha banheiro em casa. Não vai ter um jovem que não vai ter energia elétrica para poder estudar. Que quem trabalha não precisa botar um saquinho de supermercado no pé para atravessar barro e poeira. Porque além de ser uma questão humanitária, de levar dignidade, é um projeto de desenvolvimento de país. Se você imaginar que Uberlândia são 100 mil pessoas que moram em áreas irregulares, e no Brasil como um todo, mais de 50% dos imóveis do Brasil possuem algum tipo de irregularidade, um projeto de transformação gera milhares de empregos, talvez milhões de empregos, tanto na indústria, como no comércio, como ali no serviço. Eu penso que isso pode ser um pilar de desenvolvimento, é isso que eu quero levar para o governo Lula, para a gente conseguir ajudar o Uberlândia, mas também o Brasil.
porque água para beber, banheiro, energia elétrica, são os fundamentos de uma nação. Então nós queremos, mesmo um cargo de vereador em Uberlândia, levar de um espaço local para o nacional, aproveitando essa nossa articulação do partido, que é um partido um dos maiores do país, e é do presidente Lula, que com segurança vai ser reeleito ano que vem. Vereador, muito obrigada pela sua presença, por compartilhar conosco, né, um pouco do seu trabalho aqui na Câmara Municipal de Uberlândia. Adriana, eu que agradeço. Eu quero te dar os parabéns pelo seu trabalho. Você sempre é muito generosa, é uma pessoa que tem afetos muito caros para nós, importantes, que sempre que a gente te vê, sai um pouquinho mais alegre, mais forte para enfrentar as batalhas. Então, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Um feliz 2026 para o senhor. A senhora também. O Fala Vereador de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar mais informações sobre a Câmara Municipal de Uberlândia nas nossas redes sociais e também pelo nosso canal do YouTube. Até a próxima edição do Fala Vereador.